Que a paz esteja em cada coração, amém? Mais um dia de campanha, quarto dia, que nós estamos apresentando diante do altar do Senhor, o mês de julho, o mês de agosto. E é uma satisfação muito grande, como eu sempre digo aqui, sabe, eu não me canso de repetir. A satisfação de nós podermos desfrutar da presença do Senhor. Quem aqui nessa noite pôde já sentir a presença do Senhor através dos louvores? É maravilhoso, eu sou sincero, eu estava ali tocando, estava ali louvando e pensando, Senhor, precisa mesmo pregar hoje? Porque estava tão gostoso a atmosfera de adoração, a unção, o Espírito Santo no meio de nós, que dá vontade de estender, sabe? De estender e virar a noite e ficar. Porque a palavra do Senhor nos diz que não há melhor lugar para nós estarmos do que na presença do Senhor. Na presença do Senhor nós temos alegria, na presença do Senhor nós temos liberdade, e nós somos conduzidos por esse rio que sai direto do trono dos céus. E não há nada melhor nessa terra, não há nada melhor na eternidade do que isso, desfrutarmos da presença do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, no seu capítulo 21, no seu versículo 3. Evangelho de João, capítulo 21, no seu versículo 3. E nos diz assim a palavra do Senhor: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas daquela noite não pegaram nada. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da presença neste momento, ó Pai, para entrarmos no momento da ministração da Sua palavra aos nossos corações. Senhor Jesus, nós podemos sentir a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito aqui neste lugar. E não há nada melhor do que isso, Papai. Mas o que nós te pedimos neste momento, Senhor, é que o Senhor venha tomar direção dessa palavra e que você entregue nessa noite aos corações dos filhos seus uma palavra direto do Seu trono, Pai. Porque é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não viemos aqui para ouvir pensamentos de homens. Nós não viemos aqui, ó Santo Espírito de Deus, para ouvirmos o homem falar do seu próprio interior, da sua própria boca. Nós viemos aqui, ó Santo Espírito de Deus, para ouvir uma palavra do seu trono aos nossos corações. E é por isso que nós entregamos a direção dessa palavra em suas mãos. Que seja guiada conforme o Senhor quer, Papai, para tratar nos corações dos filhos seus, assim como o Senhor tem já tratado no meu coração. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, pelo poder que é no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? Sabe, o tema que nós estamos caminhando, a palavra sobre a qual nós estamos caminhando neste ano de 2026, é aquele que está ali: avante e sem parar. É uma palavra que nos empurra para frente, uma palavra que nos direciona, que nos mostra o norte, um lugar para onde nós devemos seguir. Só que a coisa mais interessante, quando nós pensamos um pouco, é que todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós já pensamos em parar. Nós já pensamos em desistir. Nós já pensamos que continuar não é uma opção no meu dicionário. Tudo isso por causa de situações, de momentos difíceis que nós passamos. E isso nos leva exatamente para essa direção. Essa direção de achar que não tem mais jeito, de achar que nós não podemos mais prosseguir, que nós não temos mais força para prosseguir. Só que quando nós vemos, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que não estão na presença do Senhor, todos são sujeitos a passar por esse mesmo momento. Quando nós vemos aqueles que estão servindo e aqueles que estão buscando ao Senhor Jesus, eles têm ainda um pouco mais de facilidade e de, sem querer, acaba passando por esses momentos, de momentos de acharmos que continuar não é uma opção, de momentos que acharmos que seguir em frente não é uma opção para nós. A palavra mesmo nos diz, em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 12, portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair.
Todos nós estamos sujeitos a passar por esses momentos, seja por uma dificuldade, seja por uma perca, seja por uma tristeza muito forte, uma tristeza muito grande que invade os nossos corações. Todos nós já tivemos esse sentimento. E o que Jesus tem falado muito no meu coração, que é até o tema que eu coloquei nessa mensagem, mesmo já tendo um tema da campanha, é: apesar de tudo, continue. Apesar de tudo que tem acontecido, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, nós devemos continuar, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus, ele nos diz: aquele que quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele nos diz, nós não cansamos de repetir, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O Paulo mesmo citou aqui ontem, se foi ver da virada até hoje, tantas de vezes que já foi citada essa mesma passagem. O porquê? Porque nós temos um entendimento na nossa cabeça que Jesus é a única verdade pela qual nós devemos caminhar para realmente alcançarmos a vida eterna, porque ele é tudo isso em nós, porque tudo é dele e para ele são todas as coisas. Mas nós temos o costume de acharmos que por nós sermos cristãos nós somos super-heróis, que nós, em vez de roupa, nós usamos armaduras, que em vez de caminharmos nós voamos ou corremos muito rápido. Mas nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos imperfeitos, em busca da perfeição que há somente em Cristo Jesus, e nós estamos sujeitos a passar por esses momentos. Esse texto que eu li na abertura pode parecer meio desconexo, meio sem sentido, porque eu já comecei lendo o que o apóstolo Pedro estava falando. Mas o que nós vemos aí são homens que por 3 anos mais ou menos andaram com Jesus, viram aquilo que Jesus estava fazendo, viram milagres de todas as formas. O próprio apóstolo João nos escreve que se todas as coisas que Jesus realizou aqui na terra fosse descrito num livro, nem todas as bibliotecas do mundo seriam capazes de armazenar, porque na palavra tem só uma gota, só um traço de tudo aquilo que Jesus realizou aqui na terra. E esses homens, eles viram tudo isso. Nós acreditamos sem ver Jesus pessoalmente, sem ver os milagres que Jesus fez. Eles andaram com Jesus durante 3 anos. Só que aqui nesse momento o que nós vemos é eles voltando para a velha vida, eles voltando para trás. Esses homens eram pescadores, eles olham um para o outro e dizem o quê? Vamos pescar? Eles se reúnem e vão para um barco, voltar a fazer aquilo que eles faziam antes, quando eles foram chamados. Igreja, eles estavam dentro do barco, eles não pescaram nada, de novo, mais uma noite. Você já viu aquela frase que diz: qualquer semelhança é mera coincidência? Esses homens, Pedro, Tiago e João, eles foram chamados em uma mesma situação como essa. Quando Jesus os chamou, eles estavam na praia, lavando as suas redes. Por quê? Porque eles tinham passado uma noite inteira no mar, sem pegar nada. E mais uma vez, eles voltam a pescar. Mais uma noite inteira se passou, e eles não pescaram nada. O que eu entendo com isso é Jesus trazendo eles para o mesmo lugar da onde eles foram tirados, causando ali uma mesma situação, uma mesma circunstância. Pescadores habilidosos, profissionais, dentro de um barco, a noite inteira sem pescar nada. E com a mesma frase que Jesus tinha dito há 3 anos atrás, Jesus diz de novo. E essa frase faz com que eles lembrem-se de tudo que Jesus havia dito, e voltem, e sigam, e continuem no caminho que Jesus tinha trilhado para eles. Há 3 anos atrás, Jesus tinha olhado para aqueles homens e falado: venham, me sigam, que eu farei de vocês pescadores de homens. Eles
voltam atrás para serem pescadores de peixes. Jesus traz eles para a mesma situação, para trazer para eles um realinhamento, um recálculo na rota. E quando nós olhamos, sabe, eu comecei a estudar um pouco esse texto. E o mais interessante é que sempre a gente pensa assim, não, mas eles voltaram a pescar porque Jesus tinha morrido. Eles voltaram a pescar porque as esperanças deles tinham ido embora. Porque afinal Jesus tinha morrido. Mas gente, nesse texto aqui, Jesus já tinha ressuscitado. E depois de ressuscitado, Jesus já tinha aparecido por 2 vezes para esses homens. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu de novo para eles, depois de ressuscitado. Nós vemos que o problema deles aqui, o desânimo, a depressão, a tristeza que causou no coração deles, não foi o fato da morte de Jesus, mas foi o fato de eles acharem que eles eram indignos de continuar trilhando o caminho que Jesus tinha trilhado para eles, porque no momento da crucificação, todos fugiram, só João ficou aos pés da cruz. E além de todos terem fugido, João ter ficado aos pés da cruz, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Nem está anotado aqui, mas vocês já pensaram, vocês já analisaram uma coisa? Eu ouvi numa pregação uma vez, eu nunca tinha enxergado dessa forma. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes aonde? Em volta de uma fogueira. Nesse momento, depois que eles descem do barco, da pesca milagrosa, que mais uma vez Jesus realizou na vida deles, aonde que Jesus vai ter uma mesa, onde Jesus vai ter uma comunhão com Pedro? Em volta de uma fogueira. Jesus por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E por 3 vezes Pedro, até meio triste, meio angustiado, diz: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E na 3ª ele fala: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus não estava querendo humilhar ninguém. Jesus não estava querendo esfregar na cara deles e falar assim: ó, vocês me abandonaram, vocês me deixaram. Não, Jesus só chamou eles de volta e falou assim: ó, vocês fizeram isso, mas eu não quero saber, eu quero que vocês prossigam, eu quero que vocês continuem. Não é através de vocês, não é pelo que vocês fazem, é pelo que eu vou fazer em vocês. É isso, gente. Às vezes a gente acaba entrando numa paranoia de achar que somos nós que fazemos alguma coisa, de achar que somos nós que pregamos, de achar que somos nós que louvamos, nós que trazemos a presença de Jesus, nós... Gente, não é assim. Se não for por Ele, se não for Ele em nossa vida e o seu doce Santo Espírito junto com cada um de nós, nós não somos nada. Nós trazemos a presença do Senhor quando nós nos reunimos, quando nós estamos aqui, ó. Nós estamos todos reunidos num único propósito. Nós não viemos aqui para ver o Milton pregar. Vocês nem sabiam. Minha mulher sabia, claro. Porque todas as vezes antes de eu pregar, sabe o que eu faço, gente? Eu entendo um só corpo e um só espírito. Às vezes a gente nem está muito bem, está meio bicudo um com o outro, mas eu vou lá, eu dou o braço a torcer, me ajoelho diante dela e falo: amor, você ora para mim? Que eu vou pregar hoje. Você ora para mim? Gente, eu não faço nada sozinho. Se não é a oração desse homem aqui, ó, constantemente aqui diante do altar, por nossas vidas, se não é as nossas orações, a oração da igreja. Nós não viemos aqui por causa de homens, nós não viemos aqui por causa da placa de uma igreja. Nós viemos aqui buscar a doce presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos uma certeza na nossa vida, que assim como o dia mau veio para estes homens e para tantos outros, da palavra, ele também vai vir para nós. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer, que eu sempre gosto de citar, é o exemplo do profeta Elias.
profeta Elias, ele foi um grande homem de Deus. Ele realizou grandes coisas através do poder, através do intermédio de Deus. Grandes coisas. Só que teve um dia que no seu dia mal mais profundo, ele entrou dentro de uma caverna e começou a pedir a morte para Deus. Começou a pedir para que Deus o matasse, porque ele não era digno de viver, porque só ele estava lutando, só ele estava de pé. O profeta Elias, gente, ele passou pelo dia mal assim como nós também passamos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em 1 Reis, no seu capítulo 19, versículo 13, um pouco antes, vem um vento forte, mas Deus não está no vento forte. Vem um terremoto, mas Deus não está no meio do terremoto. Vem um fogo, mas Deus não está no meio do fogo. Mas aí de repente vem uma brisa suave, um vento suave, Deus está nesse vento suave. E nos diz assim, em 1 Reis, no seu capítulo 19, versículo 13: E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Deus por 2 vezes fez essa mesma pergunta para Elias. Elias reclamou, Elias colocou toda a sua tristeza para fora. Deus, ele sabia de toda a angústia que Elias tinha passado, de todo o sofrimento que ele estava vivendo naquele momento. Só que as únicas palavras que Deus disse para Elias é: O que fazes tu aqui, Elias? Elias, ele não sabia, mas Deus sabia que se ele continuasse dentro daquela caverna, deprimido, não querendo mais continuar, não querendo mais seguir em frente, ele não ia experimentar algo que somente ele e mais um homem, que é o Enoque, conseguiram viver na face da terra, que foi ser transladado, foi levado em vida para os céus. Ele não conheceu a morte. Só que uma pergunta que eu faço é que se ele tivesse ficado lá dentro, se ele não tivesse dado ouvido à voz de Deus, para que ele continuasse, para que ele seguisse em frente, ele ia viver isso na vida dele? Um outro questionamento que eu sempre me faço, que eu me pego pensando direto, é o que teria acontecido se os discípulos não tivessem tido esse realinhamento, se eles não tivessem se voltado àquilo que Jesus tinha dito para eles e tivessem prosseguido, se eles não tivessem feito nada, se eles não tivessem levado, se eles não tivessem pregado o Evangelho. Eu fico pensando o que seria de nós nos dias de hoje, porque eles receberam diretamente de Jesus esta missão: ide para todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veio primeiro para eles. Só que se eles não tivessem obedecido, e se eles não tivessem decidido seguir, e se naquele momento em que eles achavam que não tinha mais jeito, aquele momento em que eles achavam que eles eram indignos da presença, que eles eram indignos do seu chamado, eles tivessem dado ouvido a essa voz, o que seria do Evangelho de Jesus? O que seria de nós? Eu penso muito a respeito disso, porque o sim de 12 homens causou tudo isso aqui. Nós só temos a palavra porque 12 homens entenderam aquilo que eles deveriam fazer. Ah, Milton, mas se eles não tivessem Jesus, Deus poderia levantar outros? Sim. O apóstolo Paulo é uma prova. O apóstolo Paulo nunca caminhou com Jesus assim em carne, em vida, mas ele diz que ele passou 3 anos, se eu não estou enganado, no deserto com Jesus, ensinando para ele, ministrando para ele as coisas. A gente não pode limitar também o poder de Jesus, o poder de Deus. Só que eu fico pensando de uma forma lógica, vamos dizer assim, entre aspas, o que seria de nós, onde nós estaríamos, onde o Evangelho teria parado. E o mais interessante é que na noite de hoje, no dia de hoje, esse ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, não estão mais com Pedro, Tiago, João,
eles estão com cada um de nós aqui nessa noite. Depende de nós anunciarmos as boas obras que Ele tem feito em nossas vidas. Você pode falar, Milton, mas está difícil. Eu sei que está difícil. Eu sei que muitas das vezes ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade é doloroso. Eu sei que muitas das vezes o nosso corpo pede para que a gente fique deitado, descansando, que a gente vá passear, que a gente vá comer um lanche. Eu sei de tudo isso. Só que nós temos que entender e aprender a ouvir a voz de Deus e colocar ela sobre tudo na nossa vida. A voz de Deus, ela sempre vai nos dizer continua. A voz de Deus sempre vai nos dizer vai adiante, segue em frente. Enquanto a voz do inimigo sempre vai dizer não, fica aí onde você está. Tá bom assim. Tá bom assim, você não precisa de mais nada. Você já está estável, você já está legal. Você já está tranquilo. Para que você vai ficar nessa correria? Para que você vai buscar o Senhor? Não, tá bom. Você já não bebe mais. Você já não fuma mais. Você já não vai nem em balada. Tá bom assim, não precisa fazer mais do que isso. Jesus, Ele quer mais de nós. Ele quer a nossa obediência. Ele quer a nossa entrega 100%. Ele não quer 90%. Ele não quer 99%. Ele quer 100% de entrega. Eu quero convidar vocês nessa noite a fecharem os seus olhos e começar a trazer à memória tudo aquilo que tem te feito parar, tudo aquilo que tem te feito pensar duas vezes antes de seguir em frente, tudo aquilo que tem te feito paralisar no seu propósito com Deus. Enquanto o Hélito canta esse louvor, eu quero que você comece a fazer uma oração a Deus. O Hélito, minha mulher, vai estar cantando esse louvor. Eu quero que vocês façam uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele rasgue o seu coração, pedindo para que Ele realmente tome direção na sua vida, tome direção na sua casa, na sua família, e mostre qual o melhor caminho para você seguir, para que você continue e não pare pelas adversidades que têm surgido em nossos caminhos. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Você, a nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais
mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Nós sabemos que tudo aquilo, quando nós estamos na presença de Jesus, tudo em nossas vidas vem dele. Eu pedi pro Hélito, pra minha esposa, tá cantando esse louvor, porque teve um momento em que Jesus queria se relacionar face a face com o seu povo, que Deus, no Antigo Testamento, queria se relacionar face a face com o seu povo. Então Deus disse para eles se purificarem, se prepararem,
e esperarem aos pés do monte, que Moisés ia subir, e depois eles subiriam, e Deus se mostraria para eles. Só que um povo que clamava tanto, e reclamava que somente Moisés falava com Deus face a face, quando eles tiveram uma oportunidade de estar face a face com Deus, eles disseram essa frase. Eles ficaram tão aterrorizados, eles ficaram tão amedrontados com a presença de Deus, que eles falaram: Moisés, não, que Deus não fale mais face a face conosco, mas que você suba e fale você com Deus. O entendimento que eu consigo ter a respeito disso é que o véu do templo que separava o lugar santo dos santos, que era onde a presença de Deus estava, não foi algo que foi colocado, instituído em primeiro lugar por Deus, mas o próprio homem, quando decidiu que haveria somente um que poderia ter esse relacionamento face a face, colocou esse véu de separação. Só que Jesus Cristo, Ele foi enviado aqui na terra. Deus mandou Ele com um propósito de rasgar o véu do templo de cima a baixo, fazendo com que nós não precisamos mais de um homem, nós não precisamos mais de uma pessoa especial, que só ela pode ter essa comunhão, que só ela pode se colocar na presença de Deus e na presença de Jesus face a face. Hoje em dia, qualquer um de nós aqui, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, dobramos os nossos joelhos, nós temos um encontro face a face com o Senhor. É algo acessível para todos nós. Só que às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, nós achamos mais fácil terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Nós achamos mais fácil deixar para lá, deixar para depois. Gente, eu não estou falando isso daqui como uma acusação. Eu estou falando isso porque é algo que Deus falou muito no meu coração. Eu ministrando, eu pregando, eu passei uns 3 ou 4 meses sem ter esse momento com Deus na minha casa. Tudo isso porque é problema aqui, é problema ali, é isso, é aquilo, correria do dia a dia. Não, hoje não dá tempo, hoje eu não consigo. Só que, gente, eu acordo todo dia às 5:30 da manhã. Eu começo a trabalhar às 7 da manhã. Eu demoro um pouco para chegar no meu serviço, porque eu tenho que sair da porta da cozinha, dar a volta na garagem e entrar na porta. Eu trabalho em casa, gente. Qual é a minha desculpa para não ter esse relacionamento, para não ter esse tempo? Quando eu trabalhava para fora, fazia hora, trabalhava em 2, 3 fábricas, eu tinha esse momento. Nem que fosse no momento do serviço, eu separava esse tempo para mim. Gente, a gente não pode perder isso. Quando Deus fala para nós, apesar de tudo, continue, Ele quer falar também a respeito disso. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das aflições, continue tendo o seu momento, o seu tempo de intimidade com Deus. Tudo começa ali. Tudo começa ali. Tudo começa onde ninguém está vendo. Tudo começa onde é só você e Deus. E essa canção, ela fala muito forte ao meu coração exatamente por causa disso. Me tira o medo. Às vezes nós temos medo de nos colocarmos na presença do Senhor. Nós temos que agarrar com todas as forças a presença de Jesus e declararmos exatamente isso. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, porque não é fácil. Não é fácil diariamente você se colocar na presença de Jesus. O pastor nos fala aqui, é
uma luta diária às vezes para ler a palavra, uma luta diária às vezes para orarmos, para buscarmos a presença de Jesus. Só que tem um pastor, eu esqueci o nome dele agora. Ele chegou, um repórter chegou nele um dia e fez uma pergunta assim, falou: pastor, como você tem coragem de gastar tanto tempo em oração? Ele falou: você gasta muito tempo em oração. Ele olhou para aquele repórter e disse: sabe o que? Ele falou: eu não sei como você tem coragem de levantar da cama sem fazer uma oração. Nós temos que já acordar agradecendo, nós temos que dormir agradecendo, e prosseguirmos e continuarmos na presença do Senhor. Se coloque de pé, igreja. A palavra de Jesus nos diz em Filipenses, no seu capítulo 3, versículo 13, muito conhecido. O apóstolo Paulo nos disse: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A direção é para frente, a direção não é parada, a direção não é para os lados, a direção não é para trás. Nós temos que voltar atrás só quando Jesus mesmo nos diz, o apóstolo João, através da carta de Apocalipse: lembra onde você caiu e volta ao primeiro amor. Essa é a única casa que nós temos que voltar para trás. Do resto é só para frente. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, pela Tua presença que se fez real aqui neste lugar. Pai, nós sabemos que pelas nossas forças, nós sabemos que muitas das vezes até pela nossa vontade, nós não vamos conseguir prosseguir, nós não vamos conseguir continuar como o Senhor nos manda. Senhor Jesus, nós Te pedimos que essa palavra não tenha simplesmente entrado no nosso ouvido e saia pelo outro. O que nós Te pedimos é que o Senhor ajude-nos a colocar em prática, ó Pai, colocar em prática a nossa adoração diária, a nossa busca diária pelo Teu Santo Espírito e pela Tua presença. E ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, a sair dessas cavernas que nós mesmos às vezes temos entrado, ó Pai. Essas cavernas que têm nos trazido as trevas, que têm nos trazido as escuridões, ó Pai, que um dia o Senhor nos libertou lá atrás. Pai, nós estamos aqui reunidos como a Sua igreja. Nós sabemos e entendemos que nós somos seres imperfeitos, mas nós também sabemos e entendemos que nós estamos diante de Ti, que é o único perfeito. E é por isso que nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, a Tua direção, a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder. E Te pedimos para que o Senhor renove as nossas forças, ó Pai, para que nós pudéssemos, para que nós possamos continuar a nossa caminhada em Ti, para que nós possamos continuar, ó Pai, para que alcancemos um dia a vida eterna ao Seu lado, porque é por isso que nós buscamos, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, a subir esse monte que muitos desistiram, esse monte pela busca da Sua presença, ó Papai. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, ó Senhor Jesus. Amém, amém, ó Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.